Você lembra por que John Wick virou o assassino mais temido do cinema? Foi por causa de um cachorro, certo? Pois é, mas se você só lembra disso, tá perdendo a noção do tamanho que essa franquia ganhou. Antes de correr pro cinema para assistir Bailarina, que é o novo filme que expande esse universo cheio de códigos, hotéis chiques, lutas e tiros, ternos à prova de bala, é bom refrescar a memória. Esse vídeo aqui vai direto ao ponto e eu vou te contar, sem enrolação, o que acontece nos 4 filmes da franquia John Wick, quem morreu, quem voltou, quem traiu quem, tudo que você precisa para entrar no mundo de Bailarina já sabendo quem é quem e o que pode acontecer. E se você quer lembrar por que a alta cúpula treme de medo ao ouvir só o nome John Wick, fica aqui até o fim e nós vamos começar a contagem de corpos. Eu começo fazendo uma breve revisão das tramas e dos personagens. Ou seja, vai ter spoilers daqui pra frente, é claro, mas honestamente eu acho que spoilers nesse tipo de filme, eles não atrapalham tanto, porque a graça é ver as cenas, a ação toda do filme, mas para quem não curte, fique avisado. Vale lembrar que John Wick não nasceu de quadrinhos, de livro ou de qualquer outra fonte anterior ao cinema, como acontece com o personagem de Marvel, DC. O personagem John Wick foi criado pelo roteirista Derek Kolstad, que desenvolveu o roteiro original do primeiro filme, com um título de trabalho inclusive diferente, chamava Scorn, e que depois foi renomeado, reescrito e adaptado para virar John Wick. Aliás, foi inspirado no avô do roteirista. A ideia inicial era de um assassino aposentado em busca de uma vingança pessoal após perder o último elo que ele tinha com a sua esposa falecida, que era um cachorro. O conceito de um homem simples em guerra com o mundo, ele veio da paixão do roteirista por filmes de ação dos anos 80 e dos anos 90. O roteiro chamou a atenção dos diretores Chad Stahelski e David Leitch, que eram dublês do Keanu Reeves em filmes anteriores, como Matrix, e que decidiram assumir o projeto com uma abordagem visual bem diferente, única e extremamente coreografada. Eles criaram até uma produtora especializada em cenas de ação, envolvendo lutas, armas, objetos, veículos, explosões, qualquer tipo de necessidade específica do projeto. Mas vamos logo para os filmes. Tudo começa de forma simples e meio trágica, que John Wick, no primeiro filme, ele é um assassino de elite aposentado, ele está vivendo uma vida solitária em Nova York após a morte de sua esposa Ellen. A Ellen deixou um último presente para o John, que era uma filhote de Beagle chamada Daisy. Essa é a última lembrança dela e é o único motivo que ainda faz John querer viver. Mas aí um playboy mimado, Yosef, filho do chefão da máfia russa, Vigo, ele invade a casa de John, rouba seu carro e mata a cachorrinha. Por conta disso, John Wick, que tinha deixado o submundo do crime para trás, volta a pleno vapor em busca de vingança. Conhecido como Baba Yaga, John é temido como um assassino implacável. O Vigo tenta proteger seu filho, oferece recompensas para a cabeça de John, mas isso só acelera os confrontos. O John está buscando vingança, atropelando um monte de capangas e exércitos russos. A ação se desenrola principalmente em Nova York, inclui um lendário hotel Continental, que é um refúgio de assassinos regido por regras esquisitas e bastante rígidas, liderado por um gerente cheio de classe chamado Winston e mantido por um concierge elegante, impecável, chamado Sharon. O John elimina Yosef, depois Vigo, acaba com o exército russo inteiro e volta para casa com um novo cachorro. E também com a certeza de que viriam outros filmes na franquia. Em John Wick 2, após recuperar seu carro roubado, o John Wick tenta retomar a sua aposentadoria. Porém, Santino, um mafioso italiano, vai cobrar um favor antigo usando um marco de sangue, que é uma dívida irrecusável, uma coisa lá do Código dos Assassinos. Santino exige que John mate sua irmã, Diana, para que ele possa assumir o assento que ela tinha na alta cúpula. A alta cúpula é a organização que governa o crime no mundo inteiro. John viaja para Roma, onde ele executa Diana, mas Santino, que o contratou, acaba traindo John e ordena sua morte. Isso leva John a ser caçado por assassinos no mundo inteiro. O filme se passa entre Nova York e Roma, amplia aquele universo que foi introduzido no primeiro filme, mostra filiais internacionais do Continental e mais um monte de regras desse submundo. O Winston reaparece nesse filme como o gestor do Hotel Continental, tentando manter a ordem, lembrando que ninguém pode ser assassinado dentro
do hotel. Mas John não quer nem saber, mata o Santino dentro do Continental, é uma violação grave das regras e é declarado excomungado, perdendo todos os direitos e a proteção do submundo. Winston lhe dá 1 hora de vantagem e John é liberado numa verdadeira caçada. O filme termina sob essa tensão máxima. O John agora é alvo do mundo inteiro e isso é o gancho para o próximo filme. No capítulo 3, a história começa imediatamente após aquela tensão do segundo filme, com um contrato de 14 milhões de dólares pela cabeça de John Wick, que está foragido pelas ruas de Nova York, sem apoio do Continental, dos seus colegas de crime. Ao contrário, cercado por assassinos e com 1 hora apenas de vantagem. Ele busca ajuda da diretora, chefe da Ruska Romana, a organização onde ele se criou, e guardem esse fato, é a mesma organização que vai criar a bailarina, mas que ela nem é mencionada nesse filme. Em troca de um favor antigo, a diretora tenta ajudá-lo e envia John para o Marrocos. Lá, John encontra Sofia, é uma antiga aliada, que o leva até o Homem Alto, uma figura misteriosa lá no deserto, mas que tinha poder sobre a alta cúpula. O John pede perdão ao Homem Alto e, para ser perdoado, ele tem que matar Winston, do Continental de Nova York. Enquanto isso, a alta cúpula manda uma adjudicadora a Nova York para punir quem ajudou John a fugir, incluindo Winston e um outro personagem, Bowery King, que é um misto de mendigo e gestor de informações. Quando John volta a Nova York, ao invés de matar Winston, ele se alia a ele e ao King para defender o Continental de um exército enviado pela alta cúpula, liderado pelo guerreiro Zero. Após sobreviver a uma enorme guerra dentro do Continental, Winston trai John e atira nele. O John sobrevive, é resgatado pelo King e ambos juram vingança contra a alta cúpula e contra Winston, abrindo caminho para o que vem na próxima guerra, no próximo filme. O último capítulo, o 4º filme, começa com John Wick querendo destruir a alta cúpula. Ele retorna ao Marrocos de novo, passa por Osaka, passa por Berlim, termina em Paris, enfrentando um batalhão de gente em cada lugar. O principal protagonista é um tal Marquês de Gramont, que é designado pela alta cúpula para acabar com John Wick. Em Osaka, John é acolhido por seu velho amigo Koji, gerente do Continental de lá, mas ele enfrenta um exército de assassinos e Koji acaba morrendo. A filha dele, Akira, jura vingança pela morte do pai. E John também começa um confronto longo com Kane, um assassino cego e velho, mas que era amigo dele e que foi forçado a matar John. Em Berlim, o John precisa recuperar sua posição numa família do submundo russo. Ele enfrenta Killa, que é um mafioso grotesco e extremamente hábil por seu tamanho, e depois ele desafia o Marquês para um duelo formal em Paris, o que poderia encerrar essa caçada de uma vez. Para chegar no local do duelo, no Sacré-Cœur, John tem que subir uma escadaria interminável, matando uma infinidade de assassinos e fazendo uma das cenas mais clássicas da franquia. O duelo finalmente acontece com regras impostas por Winston, que agora está representando John, e o Marquês indica um preposto para o seu lugar para lutar, que é Kane, de forma que John e Kane farão um duelo final no estilo de Velho Oeste. O John engana o Marquês e o mata, mas depois cai, aparentemente morto. Acho que tentaram fazer um final ambíguo. John não tem muito como sobreviver naquele contexto, mas sua real situação é deixada em aberto. Acho que eles devem ter pensado até em seguir com a história, mas o Keanu já tem 60 anos, as cenas de ação vão ficar cada vez mais pesadas e talvez aí surgiu essa ideia de fazer os spin-offs, mantendo o universo John Wick, mas agora com outros personagens, outros atores e agora uma mulher. Se isso vai dar certo, a gente não sabe. Eu acho até muito arriscado, mas isso é discussão para um vídeo que eu vou fazer sobre bailarina, e não aqui. Desde o primeiro filme, os compositores Tyler Bates e Joel Richard estabeleceram uma identidade sonora única para a franquia e seguiram assinando as trilhas dos 4 filmes juntos. A trilha original de John Wick combinava rock, hip-hop, música eletrônica e elementos orquestrais. E tinha contribuição de artistas como Le Castlevania, Siskandra Nostalgia, M86 e Suzy-Q. Eles estabeleceram a base sonora, misturando trilhas instrumentais com canções originais feitas pelos artistas convidados. Em John Wick 2, a dupla incorporou influências italianas, que é para refletir o cenário romano do filme, utilizando instrumentos como violoncelo, bandolim, vocais operísticos, e eles buscaram inspiração em composições de Vivaldi. Foi a expansão do universo musical original, agora com influências italianas, especialmente nas cenas filmadas em Roma.
John Wick 3 continuou essa evolução, apresentando uma trilha sonora que mesclava, de novo, rock, pop, música eletrônica, trilha instrumental e canções, e agora com destaque para a trilha intitulada Dance of the Two Wolves, interpretada por Julia X. Buscaram ampliar as texturas sonoras, com maior ênfase em sintetizadores e ritmos tribais. Em John Wick 4, a trilha alcançou um novo patamar de complexidade, com quase 3 horas de música gravada. Isso é quase a duração total do filme. A combinação de uma orquestra completa, 72 músicos, com elementos conhecidos de rock e sintetizadores, resultou numa trilha com muita imponência e dinâmica, mas mantendo a estética musical da franquia. O primeiro filme, ele esteve prestes a nunca existir mais de uma vez, desde o início das filmagens. Faltou orçamento no começo, houve dificuldades técnicas, teve briga entre os diretores, e acho que acabou saindo por muita resiliência e até teimosia dos produtores, e até medo de serem processados, na verdade. Isso vale para os diretores, para os produtores, para o Keanu, sem contar uma ajuda de outras pessoas inesperadas que acabaram aparecendo no meio do caminho. Eu selecionei algumas curiosidades que me pareceram interessantes e depois eu falo a fonte dessas curiosidades. O primeiro filme foi originalmente intitulado Scorn e apresentava uma trama muito mais contida, e até apenas 2 ou 3 mortes no filme inteiro. A transformação num filme de ação intenso, com pancadaria, ocorreu após Keanu sugerir que Chad assumisse a direção e ampliasse as cenas de ação. O Chad era um diretor da segunda unidade, ou seja, aquela que faz as cenas de ação com dublês. Ao assumir a direção do filme todo, ele acabou mudando a narrativa e que era justamente o que o Keanu queria. Durante as filmagens, Keanu realizou quase todas as suas próprias cenas de ação. Ele fazia todas as lutas, exceto quando tinha algum carro batendo nele, ou quando ele tinha que cair de um andar, rolar por uma escada, etc. Agora, essa disposição resultou em lesões reais. Em algumas cenas, a dor que Keanu expressa, ou o fato dele estar mancando, por exemplo, não era do personagem, era sim dor real dele, por causa de toda a demanda de esforço físico feita naquele filme. A produção do primeiro John Wick enfrentou logo de cara um déficit financeiro de 30%. Quer dizer, o orçamento era de 20 milhões de dólares, faltavam 6 milhões. E aí, do nada, 24 horas antes da produção ser totalmente interrompida, uma atriz, inicialmente de forma anônima, forneceu o financiamento necessário. 6 milhões. E essa atriz, para surpresa de muita gente, é a Eva Longoria, que nem é uma atriz conhecida nos trabalhos de ação, e ela acabou entrando e sendo citada no filme como produtora. E, na verdade, foi, acho que até mais, foi quase que um anjo da guarda desse povo todo. Aquela famosa cena em que o John Wick mata um cara com um lápis, ela foi inspirada em técnicas reais de combate que foram ensinadas no filme por SEALs, que instruíram Keanu a usar objetos cotidianos como armas. Isso não só trouxe realismo, como virou uma marca até do filme e que faz parte desse universo John Wick. Tanto que em Bailarina a gente vê que ela vai utilizar objetos do dia a dia, patins, uma série de coisas improváveis no meio das suas lutas. Além de fazer um treinamento intensivo em artes marciais e manuseio de armas, Keanu esteve envolvido na criação dos trajes do John Wick e garantiu até que fossem funcionais para muitas cenas, refletissem essa personalidade que ele estava criando para o personagem. E ele criou alguns movimentos que ele faz recorrentemente, como, por exemplo, sacar a arma puxando o paletó para o lado oposto, fazendo um movimento único ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa ele foi criando usando o próprio figurino. Enfim, uma das fontes de curiosidade, onde eu tirei essas coisas e tem muito mais, é o documentário Wick is Pain, que foi lançado em 9 de maio de 2025, e ele oferece uma visão aprofundada dos bastidores da franquia, com muitas entrevistas do Keanu, dos diretores e mais um monte de gente, revelando tudo que eles viveram para conseguir levar essa produção e não só transformar um filme que quase não aconteceu num filme de sucesso, mas também numa franquia bilionária. Contra todas as expectativas, John Wick sempre foi aclamado pela crítica especializada desde o primeiro filme. O Rotten Tomatoes, ele avaliou os 4 filmes com, respectivamente, as seguintes notas: 86, 89, 89 e 94. Metacritic também, 68, 75, 73, 78.
Ou seja, eles conseguiram um fato raro nesse tipo de franquia, melhorar as avaliações e a percepção do público a cada novo capítulo. E o público foi demonstrando esse interesse aumentado ao longo da franquia, não só pelo fato de que o investimento, que era cada vez maior em cada filme, foi sendo confirmado, foi gerando boa receptividade. Então eles começaram com 20 milhões, foram até 100 milhões de dólares de investimento no último filme, mas cada filme foi gerando bilheterias 4 a 5 vezes maiores do que o investimento, começando com 90 milhões e chegando a 450 mil. Ou seja, a franquia ela teve mais de 1 bilhão de faturamento só em bilheteria global nos cinemas, sem contar as reproduções via streaming, o que é um grande sucesso comercial, sem dúvida. Eu não vou dizer que o gênero de ação Exército de um Homem Só seja algo muito do meu gosto. Na verdade, ao contrário, alguns dos grandes nomes do gênero, como Chuck Norris, Steven Seagal, Van Damme, Jason Statham, Jack Chan, e eu não tenho a menor paciência para a maior parte deles. De vez em quando, por algum fator criativo, e não sei nem dizer direito qual, eu acho que as produções conseguem uma fórmula, encontram um canal que gera uma certa simpatia e um certo envolvimento emocional com o personagem. Isso acontece, por exemplo, com Duro de Matar. As histórias são impossíveis, ela é cheia de clichês e tem finais previsíveis, mas o Bruce Willis conseguiu, de alguma forma, atrair um público que nem é fã desse tipo de filme. Tem gente até que brinca de reassistir os Duros de Matar em eventos familiares, Natal, Ação de Graças, etc. E eu acho que o mesmo acontece com o John Wick. O Keanu e o Chad conseguiram um mix de uma estética elegante, neo-noir, com personagens carismáticos, missões mais complexas do que a média, um certo desenvolvimento emocional de personagens e uma altíssima qualidade na execução das cenas de ação, de luta, de tiros, e que acabam juntos compensando a clara impossibilidade das histórias e dos acontecimentos, fazendo as devidas licenças poéticas que são necessárias nesse tipo de gênero de filme. Eu acho que dá sim para se divertir bastante vendo John Wick. E precisa ver se vão conseguir levar essa vibe toda do universo pro Bailarina e para outros eventuais spin-offs. Para a série Continental, por exemplo, que foi o primeiro spin-off na forma de série, eles não foram felizes. Eu termino esse vídeo agradecendo a quem ficou até o final, pedindo uma colaboração adicional, curtindo, compartilhando e se inscrevendo para quem ainda não se inscreveu. E eu deixo como recomendação 2 outros vídeos, para quem gosta desse gênero. Neste aqui, eu fiz um resumo dos 7 primeiros filmes da franquia Missão Impossível. Era uma preparação para quem fosse assistir o último capítulo nos cinemas. Neste outro, aí eu falo sobre as expectativas, sem spoilers, para o 8º e último filme da franquia Missão Impossível. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.